No vídeo que eu estou mandando para vocês agora, tem toda a explicação do trabalho que vocês têm que fazer. Então, ah, é, então eu iria fazer hoje aula de exercícios, mas dado o fato que vocês precisam ver essa parte de eletricidade para também ajudar a vocês fazerem o vídeo, tá? Eu vou adiantar essa parte e a aula que seria do vídeo vai ser na semana que vem, né? A prova é na semana que vem, ok? Alguém pode confirmar aí para mim? Ok, tá certo. Então, tá. Então, hoje nós vamos... Na semana que vem a gente vê a lista de exercício, vê que tem bastante coisa para ver lá. Se vocês não conseguirem resolver, senão eu vou resolver alguns daqueles exercícios da lista de exercício, tá? Então, hoje nós vamos ver a parte de eletricidade, né? Então eu trouxe aqui algumas coisinhas para ajudar a gente a ver, né, a aula de eletricidade. Aqui tem um multiteste, né? Eu também trouxe algumas baterias, né? E também vou medir a eletricidade aqui de casa, tá? Para entrar nesse assunto que é de mais importante para vocês, para todos nós, né? Na verdade, a gente com esse tipo de eletricidade, a gente consegue, com esse tipo de energia, a gente consegue fazer qualquer outra, e ele é muito superior. Então, durante o período que eu comentei com vocês, eu falei sobre o meu projeto aqui de energia solar, né? Então, daí eu vou fazer até vou começar a montar os painéis solares essa semana, quer dizer, vou subir no telhado com alguém que me ajude, e aí eu vou mostrar isso para vocês. Então, eu comentei por alto com vocês que eu estou conseguindo, né, fazer uma façanha muito grande em termos de economia e também assim de mudança muito grande no tipo de vida, tá? Então, mais conforto, mais economia e mais saúde. E isso, né, vem num sentido assim de que eu ao mesmo tempo estou ajudando o planeta, porque a eletricidade que a gente consome aqui, que eu produzo dentro da minha casa, é uma eletricidade que não vai precisar ser produzida na Jorge Lacerda, né? Que é toda a eletricidade que vem aqui de Florianópolis, né? O mais provável é que esses elétrons, né, foram gerados na Jorge Lacerda. E lá é feita através de carvão, que é um meio não renovável de energia. Então, nós temos essa possibilidade, e essa possibilidade é muito boa do ponto de vista econômico, tá? Então, eu quero que vocês levem bastante a sério essa possibilidade, a lista dos fluidos. Tá. Vamos ver essa questão depois. Mas deixa eu continuar falando aqui. Aqui apareceu a mensagem da Bruna, falando sobre a questão da lista de fluidos. Bom, então é o seguinte, falando sobre eletricidade, né? Então, sobre solar, sobre esse projeto. Então, na minha casa, a gente vai substituir todo o sistema de gás, sistema de aquecimento de água por solar, e com isso a gente vai economizar muito dinheiro e vai ter uma vida muito mais confortável, né? A gente não vai precisar economizar ar-condicionado, economizar aquecimento, né? Coisa que a gente fazia antes, né? E além disso, a nossa casa vai se ver livre da queima do gás, né? Que, como eu falei para vocês, ela não deveria ser feita. No último caso, ela deveria ser feita. Na maioria dos países civilizados, tipo Estados Unidos e na Europa,
né? Só ela deveria ser feita com o exaustor ligado, né? É algo que realmente traz prejuízo, pessoas estão tendo problemas de saúde, principalmente, né, do ponto de vista respiratório, do ponto de vista cardíaco, né? Então, muita gente que morre antes do tempo, né, é ocasionada pela queima de combustíveis fósseis. E também pode ser dentro da sua própria casa. Então, toda a vida que a concentração de monóxido, dióxido de carbono atinge um determinado limiar, né, isso deveria ser proibido. E dentro de casa, normalmente se atinge 20, 30 vezes esses limiares que são proibidos. E as pessoas não se tocam disso. Então, não deveria ligar um sistema de... E lenha também não é uma boa solução. Pelo menos um sistema onde que você respira aquela fumaça naquele fluente da queimada. Isso ali não é responsável, na verdade, por abreviar muitas vidas por conta dos componentes radioativos da fumaça. Então, assim, vocês aí, tá? Provavelmente vão ter a possibilidade, a gente viu agora o príncipe, né? Morrendo com 99 anos. Então, provavelmente, a Rainha Vitória, ela foi a rainha do século XIX, e ela, mais ou menos a gente diz, né, que nós vivemos como a Rainha Vitória, né, Rainha da Inglaterra, vivia no século XIX, o mesmo nível de conforto, o mesmo nível de vida. Então, e vocês vão viver uma vida igual ao príncipe, né, que agora faleceu, o príncipe Albert, que inclusive em termos de longevidade. Né? Então, vocês podem se preparar, né, claro, para viver com 100, 110 anos, até mais do que isso, porque é isso a expectativa da humanidade agora nos próximos anos, da gente conseguir se ver livre da Covid primeiro, depois dos cânceres e várias outras doenças. Mas essas atividades que fazem muito mal à saúde, né, fazem muito mal mesmo, tá, são proibidas nos países centrais, né, as pessoas fazem dentro de casa inocentemente. Então não deveria ter gás dentro das suas casas, né? E aí o seguinte, você pode fazer isso com eletricidade com muitas vantagens, muitas vantagens. É mais barato, tá? E ainda mais se você gerar a eletricidade a partir da energia solar, isso fica ainda mais barato. Bom, nós vamos falar sobre o que é eletricidade, como é que se produz. Eu mandei um vídeo lá para vocês falando como funciona a energia solar, né? Um pouquinho. E também como se faz o vídeo. Então, a eletricidade, tá? Ela foi descoberta, na verdade, lá na antiga Grécia, né, quando o Tales de Mileto ele observou que quando ele pegava, né, a pele de carneiro e esfregava um pedaço de madeira ou âmbar, né, elétron, que eles chamavam, daí vem o nome de eletricidade, havia uma atração, tá, desses corpos, né? Não passou mais do que novidade, na verdade, isso é uma história, né? A outra, né, mais recente, né? Se sabe que a eletricidade, na verdade, era conhecida na antiguidade, né? Garrafas parecido com as pilhas, que a gente vai falar um pouco, foram descobertas na Babilônia, e aparentemente existe uma hipótese bastante provável de que a própria pirâmide de Kelp, né, era coberta de placas e havia eletricidade lá para iluminá-la à noite, né? Isso é uma teoria e tem bastante lastro sobre isso. Então, mas de qualquer forma, ninguém usava para fins práticos. E nós vamos ver que a eletricidade, a história da eletricidade, bem rapidinho eu vou falar sobre ela é muito interessante, porque ela é diferente das outras áreas da ciência, né? A eletricidade ela se desenvolveu a partir da biologia, né?
Então, lá o Otto von Guernicke, né, ele foi o primeiro a gerar. Otto von Guernicke foi aquele cara que botou uma máquina, né, um barômetro, a água, né, e gerava tempo bom e tempo ruim, né, uma vaca saía de um local e entrava no outro e o tempo ficava ruim, o pessoal foi lá e destruiu tudo, né? E além dessas esferas, né, ele conseguiu pela primeira vez né, gerar máquinas que geravam faíscas, né? E essas máquinas que geravam faíscas, hoje a gente faz, na verdade eu sempre fazia uma volta ao LabDex da USP para a gente ver esses de faíscas, né? Que é um disco de material plástico, né? Que ele é girado, né? E aí numa esfera ele acumula cargas, né? Aí quando eu chego perto com outra esfera, eu vou ver umas pequenas faísquinhas lá sendo geradas, tá? Bom, aí tem a história da garrafa de Leyden, né? Que é o condensador, o capacitor, né? Que foi gerado lá na cidade de Leiden, na Holanda, né? Que é um sistema de armazenamento de carga, né? Isso, muita gente ganhava vida, eles eram eletricistas eram uma espécie de mágico que encantava as pessoas, que soltava faísca, etc. Então, a eletricidade, mesmo na Royal Society, estava envolvida mais em entretenimento, né, em trazer dinheiro, era a principal atividade que trazia dinheiro para as pessoas. Né? A Royal Society, né, que é a sociedade real, que fundada lá por Newton e pelo Hooke, né? que é a principal sociedade científica até hoje, ela dependia desses espetáculos organizados, né? De tempos em tempos, onde eles cobravam a entrada e que as pessoas viam lá faíscas e outras coisas. Era assim que funcionava a eletricidade. Bom, lá na independência dos Estados Unidos, em 1777, um dos criadores, pais do Estado americano, né, Benjamin Franklin, ele era um cara que estudava, né, eletricidade. Ele primeiro que descobriu que toda aquela coisa que eles viam lá naquela podia ser feita com uma pipa com metal na hora que tinha uma descarga elétrica, né? Então, e além disso, ele foi o primeiro cara que descobriu como é que fazia para evitar que um raio caísse em um determinado local, né? Mas isso lá, 1700 e alguma coisa, né? 1780, na época da independência americana. Então, o 1785, né? O Coulomb, né? Ele conseguiu usar na mesma balança que eles tinham, né? Para calcular a constante de gravidade, a universal gravitacional, usou essa balança de torção para medir a carga do elétron, né? Ele conseguiu medir a carga do elétron. Então, vocês olham aqui o período, né? Que isso foi feito, em 1775. Bom, aí chega uma parte muito legal, porque na época chegou na Inglaterra amostras de peixes elétricos, né? Aqui do Brasil. E esses peixes davam toques elétricos, e muito fortes, né? E aí as pessoas perguntam, mas espera aí, será que essa eletricidade é igual àquela eletricidade das faíscas? Essa eletricidade é algo... Porque assim, até então, a vida, né? Nós somos seres elétricos, né? Se a gente tomar algum tipo de remédio, etc.,
a eletricidade da gente vai diminuir, a gente vai morrer. Então, nós somos seres aí que vivem com esses 3 volts, né? 3 volts de corrente contínua o tempo todo, nosso coração um pouco mais, né? Nosso cérebro, tudo. Somos seres vivos que vivem de eletricidade, que vivem pela eletricidade. Até nessa época, né? O Galvani, ele juntamente com o Ampère, eles ficaram discutindo se era ou não era essa eletricidade, a eletricidade das rãs, né? A mesma das faíscas, né? Que eles tinham isso. E também daquele pirarucu que é do peixe elétrico, né? E aí o que ele fez? Ele pegou uma pilha dessas, cortou uma rã ao meio, como a gente está vendo aqui nessas figuras aqui, né? E aí quando ele encostava nela, ela, apesar de estar morta, né? Fazia um movimento, né? Produzia contrações numa rã morta. E isso foi um troço maluco, porque teve implicações muito grandes. Vocês podem saber, né? Nessa época, a igreja dominava tudo. E aí o pessoal disse, não, vocês estão entrando num local onde é que Deus, né? Não pode isso, né? Aí o principal concorrente dele era um cara chamado Alexandre Volta. Alexandre Volta era o tipo do cara do contra, da direita, né? E o Galvani era um cara de esquerda, então, um nobre, né? E um cara que estava ascendendo socialmente, né? E aí ele pegou e disse, não, peraí, eu vou... Ele notou que quando ele encostava 2 moedas diferentes na língua, isso vocês podem fazer, né? Pegar uma moeda de cobre e uma moeda de... Eu estou pegando aqui, né? Vocês vão encostar aqui, ó. Eu tenho uma moeda de... Aqui. Uma moeda de... uma moeda metálica, né? Feita de aço. E essa moeda aqui feita de cobre. Se eu encosto elas aqui, ó, eu ganho um pequeno choque, tá? Pequeníssimo choque. Ele notou isso, então o que ele fez? Ele pegou, né, e disse, não, peraí, não é essa eletricidade. Ele mostrou que aqui ele encostava nessa outra, ele disse, não é essa eletricidade. Ele tentou destruir a ideia do Galvani, né? E aí, com isso, ele construiu um negócio chamado pilha elétrica, tá? As pilhas elétricas que a gente tem. E aí, o que acontece foi que ele viu, ele acabou se contrariando mesmo, né? Dizendo que era um outro fenômeno, né? E aí, ele construiu aquilo que a gente chama a pilha elétrica aqui, ó, né? Colocando várias camadinhas de metais diferentes e um vinagre entre eles, né? Vamos falar bem rápido, né? Papelão, zinco, né? Cobre. Ele criou a pilha voltaica. E a partir de então, isso ainda era no século XVIII, final do século XVIII. Aí, todo o século XIX, aí a gente tem um monte de outras invenções que a gente não vai falar muito ao todo, muito aprofundadamente, né? Mas, olha, em 1902, os caras já tinham conseguido criar uma certa lâmpada elétrica, tá? E, bom, com o decorrer do século, né? Eles aumentaram cada vez mais essas pilhas ficaram cada vez mais quentes, mais fortes, gerando descargas elétricas muito grandes, né? Inclusive, baterias recarregáveis foram inventadas nessa época, né? Aí, o Hans Christian Ørsted, ele observou que quando ele colocava uma bússola próximo de um condutor, né, que ia de uma pilha até o outro lado da pilha, essa tinha uma deflexão no campo magnético, mostrando uma ligação entre elas, tá? Mas o que aconteceu? O Michael Faraday, tá? Que era um
A história do Michael Faraday ela é simplesmente incrível, porque ele era um cara pobre, na verdade ele fazia as capas de livros, aí com isso ele acabou indo para a Royal Society, lá ele se dedicou e acabou virando um dos principais cientistas e experimentadores dentro da Royal Society, né? Da Royal Society. E o Michael Faraday, ele é considerado, todo mundo fala, né, quem é o primeiro, quem é o segundo maior físico da história, né? E é entre, né, Einstein ou Newton. Então tem épocas que eu acho que é Newton, tem épocas que eu acho que é Einstein, né? Mas com certeza o terceiro é o Michael Faraday, tá? Pela história bonita dele, era um cara que veio de baixo e ele, na verdade, ele tinha uma intuição muito grande e, ao mesmo tempo, ele acabou inventando muitas das coisas dos dispositivos que a gente utiliza, como motor elétrico, vários dispositivos que a gente coloca, ele inventou, né? E ele preparou também a base, ele fez tanto experimento, desenhou tantos livros, publicações e tal, que ele preparou o terreno para um tal de James Clerk Maxwell, tá? Que é um cara, já no final do século, que ele pegou e escreveu umas equações chamadas equações de Maxwell, que unem, né, que explicam matematicamente como que a eletricidade e o magnetismo elas interagem e como elas se movem, né, à velocidade da luz. Então, já estava pronto ali, precisava só alguém descobrir que existiam ondas eletromagnéticas que estavam lá na teoria, que foi feito pelo Hertz, né? Pelo Hertz, né? E aí, olha só, 1700, olha só a data, né? 1783. Então, aí o eletroímã, todas essas histórias já eram bem conhecidas e na Europa e não eram nos Estados Unidos. Era a época do Edison. O Edison estava fazendo um monte de descobertas nos Estados Unidos. Só que teve um cara que ele tinha muito mais capacidade que o Edison de fazer as coisas. Esse cara era o Nikola Tesla, tá? O Tesla, tá? Se tem um ET no planeta Terra que visitou esse planeta, que viveu nesse planeta, com certeza foi o Nikola Tesla. O Nikola Tesla, ele era um ajudante do Newton, do Edison a princípio, mas os dois brigaram. Aí ele propôs lá para um tal de... como é que é? Esqueci o nome dele, mas um empresário, inventor americano, famoso, né? A ideia de criar eletricidade a partir de bobinas, né? E aí ele, logo, a primeira coisa que ele foi fazer, e o Epson, ele defendia que a eletricidade deveria ser corrente contínua, enquanto que o Tesla dizia não, a corrente alternada. Na verdade é o seguinte, se vocês pegarem a estrutura que hoje a gente tem de eletricidade em casa, tudo, absolutamente todos os padrões, foram todos inventados por esse cara aqui, tá? Esse cara aqui, ele fez, né, com Westinghouse, o nome do cara é Westinghouse, o Westinghouse comprou as patentes dele sobre energia. E se ele tivesse prometido pagar ao Tesla, né, tudo que ele prometeu durante a vida, o Tesla era um cara muito bom e ele, uma época que o Westinghouse ficou mal, né, ele disse, não precisa mais me pagar. E, inclusive, no final da vida, ele teria morrido de fome se não fosse a caridade de pessoas. E aí, o Tesla seria, de longe, o cara mais milionário da história. Ele seria o primeiro cara a ter $1 trilhão, e isso lá na década de 50. Então, hoje em dia, né, se tivesse vida todas as patentes dele, poxa, o cara, né, pelo menos 10 vezes mais milionário do que qualquer milionário que existe hoje. Ele seria. E ele, na verdade, assim, ele fez 700 patentes, desenvolveu tudo que a gente conhece, né, de eletricidade, corrente contínua, né, também transformação de corrente alternada, motores, muito do mundo moderno já estava pronto aqui, ó, 1888, tá?
Aí, finalmente, né, paralelo a essa história, o Hertz, em 1885, ele fez um experimento também na Royal Society, e ele fez um carnaval lá para que as pessoas não pensassem que... E aí ele fez o quê? Um sistema de indução, e aí esse sistema de indução produzia cargas que iam de um lado para o outro, e ele fez gerar uma fagulha aqui desse lado. Só que no meio dessa história, né, ele chegou a fingir que não estava dando certo, né? E aí todo mundo começou a sair da Royal Society, quer o meu dinheiro de volta e tal. Daí o assistente foi lá e salvou e começou a dar aquele arco voltaico, né? Mostrando que havia a transmissão da eletricidade. Aí, obviamente, foi aquele rebulo. Tudo parou por conta dessa história, né? Que o cara tinha permitido comunicações à distância, né? Muito embora o Tesla já estivesse pensando nisso, mas ele não mostrou. Quem mostrou pela primeira vez foi o Hertz. E aí é o seguinte, aí uma foi perguntar para o Hertz, bom, tudo bem que é bonito e tal, a gente viu como aconteceu, mas para que serve, né? Bom, aí o Hertz foi e olhou assim e falou para ela, a tua pergunta tem o mesmo sentido do que perguntar para um bebê para que ele serve, né? Não sei, né? Mas enfim, tudo que a gente faz hoje se deve a esse cara. Aí teve uma disputa muito grande aqui depois do Hertz, né? O Marconi roubou todas as patentes descarado, ele foi um ladrão, né? Foi colocado aí como inventor do rádio, mas ele era um ladrão, né? Anos depois, o Congresso americano reconheceu que o verdadeiro inventor foi o Tesla, né? Recuperou a história. Só que assim, o Marconi ficou trilionário, né? Pegou aí, não só roubou do Hertz, ele roubou de outras pessoas, né? E ele fez o bom do Marconi que ele foi um empresário, ele conseguiu transformar essas ideias em dinheiro, né? Era coisa que o Westinghouse fez, né? Coisa que o Edison não sabia fazer, né? E daí, enfim, é preciso transformar essas ideias em utilidades. Enfim, né? E aí a gente tem a primeira transmissão lá em 1901, né? Há 120 anos atrás, um telégrafo que é transmitido através do Atlântico. Logo depois, em 1903, a gente tem, né, o rádio. E já em 1920 a gente já tinha quase a televisão, né? E aí depois o transistor, computador, a internet, né? E tudo que a gente tem hoje, essa enorme tecnologia que a gente tem hoje, a gente deveu para esses caras, né? Esses caras fizeram a base. E a gente mudou pouco do que o Tesla propôs, né? Muito pouco. Quase todas as patentes, 90% das patentes que são usadas hoje, eram desse cara. Bom, então assim, o que é eletricidade? Bom, eletricidade é produzida por uma partícula fundamental, né? Quando se teve a ideia do átomo, né? O átomo seria indivisível. Mas hoje a gente sabe, né, que são mais de 50 partículas abaixo do elétron, e o átomo, na verdade, é um bloco, né? Um bloco onde a gente tem um núcleo que é constituído por quarks e tem uma eletrosfera, que é basicamente composta por elétrons. E, na verdade, existem outras partículas, né, que têm cargas elétricas, inclusive o pósitron, que é uma carga, exatamente o elétron, só com carga positiva, né? Então, e outras aí muito malucas, né? E agora uma que suspeito que existem, né? Enfim, todo um processo muito grande. Mas, de qualquer forma, a ideia é que você tem um próton
Esse próton ele é constituído por nêutrons que não têm cargas elétricas e prótons que têm cargas elétricas. Então, dependendo do número de prótons que eu tenho, eu vou poder ter uma determinada quantidade igual de elétrons. E aí, elétrons, toda a nossa vida, tudo que a gente faz, né, todas as coisas, é tudo mediação de elétrons. Tipo, a única coisa que vai acontecer na tua vida que tem a ver com o próton é quando você enfrentar uma radiação, né, uma radiação nuclear, uma bomba atômica, ou, por exemplo, quando você, inadvertidamente, respirar muito radônio. Radônio tem muito no solo, né? Radônio tem naquela história de cinzas que eu falei para vocês, né? Radônio. Mas, tirando isso, tem uma outra coisa que a gente pode fazer, é comer banana. Banana tem muito potássio, né? Potássio tem muito pósitron. E pósitron é antimatéria. Então, se vocês quiserem um dia comer antimatéria, comem bastante banana. É legal. É um elétron com carga diferente. Bom, e esses elétrons eles ficam como um modelo aí planetário, né? Mas não é bem assim, é um pouco mais complicado. Só que esse assunto é pertinente mais de química e de outras áreas, né? Bom, então, uma pergunta para vocês. Qual a tensão da casa de vocês, tá? Fazer aí uma pergunta, ver como é que está, né? A, B ou C. Vamos ver se vocês sabem qual é a tensão. Não tem certo ou errado. Estou perguntando só. Bom, aqui nós tivemos 5 respostas, né? Tá? Então, todos disseram que é 220, né? Então, o que é esse 220? Tá? O que é esse 220? Tá? Como a gente mede ele? Tá? E agora eu vou fazer uma outra pergunta. A eletricidade da casa de vocês é monofásica, bifásica ou trifásica, tá? Ou não sei, ou deve ser, não sei, mas enfim. Trifásico, e o que é isso? Bom, já tivemos aí 6 respostas. Então, nós tivemos A como 4 e C como 2, tá? Então, o que é essa monofásico, tá? Eu acredito que, na verdade, quem respondeu monofásico respondeu por não saber, porque o padrão Celeste atualmente é trifásico, tá? Então, a maioria das casas, se não estão, elas vão ser transformadas em trifásico, tá? Então, qual é a diferença do monofásico, do bifásico e do trifásico, né? Então, monofásico é quando vem uma onda, né? Uma onda eletromagnética, é uma onda a eletricidade ela pode vir de duas maneiras, tá? A corrente contínua ou alternada. Então, na corrente contínua, o fluxo ele vai sempre, né, de uma direção, então, da direção negativa para a direção positiva. Enquanto que a alternada, ela fica alternando, né, a 60 Hz, tá? Então, 60 vezes em um segundo ela fica positiva e negativa. Ela altera, né? De positiva para negativa. Positivo, 60 vezes em um segundo, né? Então, vocês estão vendo, não sabem disso, mas se vocês passarem o dedo bem rápido, assim, pela frente da tela de vocês, que também vibra a 60 Hz, vocês vão ver o dedo assim, nessa posição e nessa posição assim. Não vou ver ele intermediário, né? Isso é um efeito estroboscópico, então se vocês pegarem e fizerem isso, bem rápido, né?
vocês vão ver o dedo sempre parado. Se vocês fizerem uma mesma frequência, vocês vão ver o dedo sempre parado em um local. Isso é exatamente o que vocês estão pegando a frequência que está vibrando a rede de vocês e também o monitor de vocês. Então, basta olhar para uma luz, não precisa ser para um monitor, mas no caso os dois vibram a 60 Hz. E, bom, essa é uma energia que é mais útil do que uma energia em corrente contínua. Corrente contínua era o Edison, né? Thomas Alva Edison, que defendia ela, enquanto que a alternada era o Tesla. Né? E, obviamente, o Edison não tinha razão. E, hoje em dia, na verdade, todo mundo descobre que o Edison também tinha razão. Bem complicado, né? Então, no Brasil, por exemplo, nós temos linhas de transmissão. Vocês devem ver que aí perto da casa de vocês tem fios, né, que passam nesses postes. Isso é chamado baixíssima tensão. Né? Se a gente olha 3 fios que estão rolando num local, esse é média tensão, 10.000 volts. E a gente tem tensão baixa, né? Tem 110.000 volts, tem 250, 512 e tem 750. Então a linha que vem lá uma das linhas que vem lá de Rondônia e uma das que vem lá do Pará, elas vêm em corrente contínua. Na China, quase todas as linhas de transmissão são de 1.200.000 volts e são de corrente contínua. Então, por quê? Porque é o seguinte, quando você tem muita tensão, ele acaba reagindo com as estradas, com o local que tem e perde muita energia. Então, na verdade, é o seguinte, a partir de um determinado ponto, o Edison teve razão. Mas até a gente chegar nesse ponto, né? Não, quem tem razão é o Tesla. Bom, mas vamos falar sobre monofásico e bifásico. Como saber disso? Bom, vocês vão precisar de um multímetro. Então, assim, se vocês têm uma casa que vem 2 fios, tá? Então é bifásico, tá? Esses 2 fios eles podem vir da seguinte maneira: eles podem vir 2 de 110 volts, formando 220, tá? Ou pode vir um de 220 e o outro é um neutro, ou seja, um fio terra, não é um fio terra, como se fosse o terra. E no caso da minha casa, eu venho 3 fios. Vem o de 220, vem 2 de 220, tá? E um neutro, tá? Então, se tem 3 fios entrando na casa de vocês, é trifásico, tá? E esse trifásico também pode ser, num caso raso, 2 de 110 e um de 120. Então, assim, eu tenho que pegar um multímetro e colocar, né, para medir qual a tensão que vai dar entre os dois. Se eu medir entre esse e esse, vai dar 380 volts. 380 volts. Se eu medir entre os dois fases. Então, essa é a tensão que tem aqui na minha casa. Ela é muito interessante? Sim, ela é muito interessante. Porque a hora que eu comprar um carro elétrico, eu vou comprar um carro logo, eu espero que vocês também comprem um carro elétrico logo, eu vou poder usar uma bateria, um sistema de carregamento ultra rápido, né? Que é hoje em dia muito usado nos Estados Unidos, mas, porém, nem todo mundo tinha 220, então agora vai ter. Então, a gente pode carregar o carro, né, de uma maneira muito mais eficiente com 380 volts. Demora muito menos para fazer isso, né? Em torno de 2 horas para alguns cálculos já modernos. Então, o fato de vocês terem monofásico, né? 4 ali falaram monofásico, provavelmente não é o caso. É o caso B, bifásico. Então, vamos falar sobre campo elétrico, né? Campos, né? A gente viu lá campo gravitacional, que na verdade não existe gravidade. Né? Gravidade não é uma força. Na verdade é só uma aparência. A gente entende. Por que a gente sabe? Tem gente que define que não, mas a maioria já dos físicos acham que não.
que não existe gravidade e que existe... Porque para você ter gravidade, você tem que ter uma partícula. Sempre que a gente tem campo, a gente tem uma força, a gente tem um campo associado. Então a gente tem 4 forças, né? Tem essa força gravitacional, que todo mundo acha que não é. A gente tem a força elétrica, eletromagnética no caso. A gente tem a eletrofraca e a gente tem a força nuclear. Mas a gente tem outros campos, e esses campos eles sempre envolvem a mediação entre uma partícula e entre 2 partículas, na verdade. Então, aqui no caso do campo elétrico, como é que a gente vê esse campo elétrico? Bom, existem maneiras da gente ver o campo elétrico. Lá no LabDex, a gente pegaria uma esfera, né? E aí essa esfera é uma bola, e no centro dela tem um vácuo, e lá dentro tem uma esfera carregada. Então, quando a gente coloca a mão nela, a gente vê os raios entrando, né, no campo elétrico, né, daquelas descargas, que são descargas concêntricas. Então, aqui está o centro, né, a gente vê essas descargas, né, saindo da mão e andando assim, bem cilíndricas. E essa é a representação do campo elétrico. O campo elétrico são linhas de vetor, linhas imaginárias, né, que giram em torno de uma carga, né? Então, eu tenho 2 tipos de carga, a carga positiva e a carga negativa, né? E sempre que eu tiver cargas do mesmo sinal, né, elas vão se repelir. Sempre que eu tiver cargas contrárias, elas vão se atrair, né? E aí a linha que liga um ponto A até um ponto B é chamada de carga de teste, né? Eu posso pegar uma pequena carga de teste e verificar qual é que é essa força que tem aqui. Então, o tal do campo elétrico, ele vai dar na mesma direção da força e ele vai ser dividido por essa carga de teste, que normalmente é uma carga muito pequena, né? Então, ali nessa direção, saindo, porque aqui é uma carga positiva, né, eu vou ter o campo elétrico. Então, obviamente, eu posso ter aqui do lado, né, se eu colocar um elétron, tá, eu posso ter o mesmo padrão radial em relação à superfície, só que apontando nessa direção. Por quê? Porque a carga é o que aqui é negativo, né? Então, campo elétrico, né, assim como outros campos, né, até vamos falar campo gravitacional, ele é sempre direcionado na direção da força que atua. Vamos ver mais? Bom, a gente sempre faz analogia, né? Então, esquecem aquela coisa que eu falei para vocês, que a gravidade não é uma força, né? Não é uma coisa importante. Mas vamos supor que a gente tem a Lua aqui, né? A Lua e a Terra. Elas se atraem, né, com o quadrado da distância e proporcionalmente às massas, né? Mas se a gente quiser calcular a constante de gravidade, então seria o peso dividido pela massa, né? E essa carga, ela está direcionada, né, em relação ao centro. No caso da gravidade, a gente só tem, pelo menos por enquanto, né, supõe-se que a antimatéria ela seja repelida, mas, enfim. Anyway, o campo elétrico ele tem a mesma analogia. Olha só aqui, ó. Eu tenho aqui uma carga que é maior que zero e outra carga também, não, uma carga que é maior que zero e uma carga que é menor que zero. Então, como essa aqui é negativa e essa aqui é positiva, elas vão se atrair. Da mesma maneira que a Lua, né, é atraída pela Terra, né? Então, aí eu vou ter o tal do campo elétrico, que ele é mais ou menos como se fosse a gravidade, né? Que eu tenho a força dividida pela unidade dele. Então, o que significa? Que a força elétrica, isso implica que a força elétrica, né, entre eles, nada mais é do que Q vezes o E, né? Essa grandeza, né, vetorial, que é chamada campo elétrico, né? Da mesma forma que o G. Né? Então, a gente deve entender
o campo elétrico como uma espécie de uma aceleração. Ela tende a acelerar, né? Aí, se esse campo é numa direção ou noutra, vai depender da carga. Então, da mesma maneira, a gente pode olhar as linhas de campo magnético. Essa figurinha aqui, ó, acontece quando eu pego um ímã, tá? Coloco um vidro em cima e espalho limalha de ferro. Isso aqui é limalha de ferro, né? Então, ela produz esses campos elétricos, esses campos magnéticos aqui, ó. Exatamente é isso que acontece com os campos elétricos quando a gente tem, no caso, a gente tem uma carga positiva e uma negativa. Vou apagar aqui, fazer esse desenho para vocês. Então, o que a gente vai ter é exatamente essa mesma analogia, né? Ou seja, linhas de campo que saem aqui da carga positiva e vão até a carga negativa, tá? Sempre, elas nunca vão cruzar uma com a outra, tá? Elas sempre vão estar em 90 graus. Aqui eu vou ter uma aqui, que vai chegar aqui, vai até o infinito. Aqui eu tenho aqui. Essa aqui, aqui. E essa aqui, aqui. Então, aí eu tenho, né, os vetorzinhos, né, que indicam. Então, essas são linhas de campo, né, campos elétricos. Então, vai depender muito da geometria, né, diferente do campo magnético, que ele vai ser sempre, na verdade, vai ser sempre assim, espalhado, né? O campo elétrico vai depender um pouco da geometria dos campos magnéticos, né? Das cargas elétricas magnéticas, né? Então, por exemplo, né, a distribuição de cargas. O que é essa distribuição de cargas? Né? A gente tem um campo elétrico, ele é o somatório dos vários campos elétricos que eu tenho em volta dele, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma carga Q1 positiva, uma carga Q2 negativa, uma carga Q3 positiva, e eu tenho aqui um determinado ponto, onde que eu vou colocar uma carga de prova, né? E aí é o seguinte, essa carga de prova, tá? Ela vai ser um próton, tá? Com carga positiva aqui no P. Por que eu sei disso? Porque as linhas de campo, elas vão atrair, né, o campo positivo, né, ela vai atrair aqui, então vai ser um vetor assim, e vai repulsar, né, com essas outras cargas positivas aqui. Então vai gerar esse campo. Então o campo que eu vou olhar nesse local aqui, ele vai ser a composição vetorial desses três vetores, tá? Então vamos supor que eu tenho três vetores dessa maneira aqui, ó. E aí o que pode acontecer é que o E, que é igual a E1 mais E2 mais E3, ele pode ser inclusive nulo, tá? Que é muito provável que aconteça aqui, desde que esse aqui esteja nessa direção aqui, ó. E é provavelmente o que acontece. Aí eu vou ter esse cara se contrabalançando com esse, e o que vai acontecer é que o E aqui total, né? Desculpa, ele é sempre vetorial, uma grandeza vetorial. O E, nesse caso, vai ser igual a zero. E o que vai acontecer com essa carga? Ela vai ficar paradinha aqui nesse local. Vai ficar paradinha. É isso que eu faço, né, com a TV, né, aquelas TVs antigas que não usavam LCD, que eram até monitores de raios catódicos, né? Então, lá eu direciono as cargas elétricas através de outras cargas, na verdade, campos magnéticos e cargas magnéticas, dentro de um tubo onde a gente tira o ar, né? Então, com isso, eu consigo produzir feixes, né? E esses feixes, eles iluminavam pontos de luz na frente e a gente via a TV, né? Vocês provavelmente devem ter visto no museu, mas não em vossas casas, né? Quando eu vim
fazer o curso de física em 1985, né, que eu vim para cá, eu fui trabalhar em cristais líquidos, com o desenvolvimento desses equipamentos que a gente hoje utiliza. E na época, o meu orientador chama-se John Galt, é americano, e aí eu perguntei para o John Galt, isso daí, quando é que a gente vai ter monitores e TVs de LCD? Ele disse, 1920, 2020. Então, ele errou bem feio, né? Já na década de 80, de 90, a gente já tinha substituição desses carinhas, né? Para nosso bem, porque eles gastam muito menos energia, são muito mais bonitos, são muito mais fáceis de usar, e além disso eles não emitem radiação gama, né? Radiação X e tal. Eu tenho um cunhado que ele queimou todo o rosto porque ele ficou muito próximo do monitor e o monitor tinha sido mal feito e tal, com envelhecimento, e ele tinha raio X, então provavelmente é possível que ele desenvolva um câncer em função desse cara. E esses monitores aqui, né, como esse tablet aqui, ó, eles são muito, muito seguros, né? Enfim, mas é só uma maneira da gente distrair um pouquinho. A gente já está chegando no final dessa aula, mas a eletricidade ela é fundamental para a nossa vida, tá? E aí a gente vai agora começar tem a questão da linha de força. Isso aqui é uma questão de prova, né? Então, dependendo do tipo de carga, eu vou ter campos diferentes. Se é um positivo, outro negativo, se é dois negativos, se é um positivo, outro negativo, se é dois positivos. Então, esses tipos de linha de campo é uma questão que normalmente eu coloco na prova, né? Então, é bom olhar sempre, vai ter uma lista de exercício falando sobre isso, tá? Bom, o que mais? As linhas de campo, como eu falei, elas dependem um pouco do tipo de distribuição de cargas. Por exemplo, se eu colocar as cargas uma no lado da outra, como é num capacitor de placas paralelas, tá? Aí o que acontece? Eu tenho um capacitor aqui de placas paralelas, bem legal. Eu acho que eu já expliquei para vocês, só que ele não tem bateria aqui. Então, esse aqui é um dispositivo, estão vendo entrando ali, ó, né? Chama-se Guerra. Olha lá, que ele está escrito lá, né? UR Counter, né? Então, o que eram esses equipamentos aqui quando funcionavam? Eles eram contadores de íons atmosféricos. E a gente mora aqui numa região onde tem a anomalia geomagnética do Atlântico Sul. E todo mundo fala que o ar bom é o ar da montanha, porque tem muitos íons e tal. E existe todo um misticismo aí por detrás desses íons. Então, essa região do planeta é a região que mais íons tem, por causa desse furo na anomalia geomagnética, né, do Atlântico Sul. Então é um furo, é uma falha de proteção, não se preocupe, vocês não vão morrer disso, mas tem talvez algumas coisas que estão acontecendo, porque o polo vai trocar, né? O polo sul vai virar o polo norte vai virar o polo sul. Isso a gente sabe que vai acontecer, porque já aconteceu e ele acontece a cada 800 mil anos. E a última vez que aconteceu isso foi há 800 mil anos atrás, mais ou menos. Então se sabe que nós estamos num processo de troca dos polos e que a anomalia do Atlântico Sul, essa região aqui, né, cujo campo, o campo magnético, que é medido em Tesla, né, microtesla, ele é 21, enquanto que na Europa é em torno de 60. Né? Então é 3 vezes mais fraco. E, na verdade, isso aqui não existe de hoje. Quando da chegada do Cabral e dos primeiros navegadores que vieram aqui para essa região, eles verificavam que demorava muito tempo para a bússola parar, né? Eles tentavam organizar a bússola. Então, isso é o que acontece, né? Quando tu tem um campo magnético fraco. Enfim, então, vocês sabem que existem 3 polos, né? 3 polos. O Polo Sul,
o Polo Norte e o Polo Lopes. Alguém viu? Quem é o Polo Lopes? Polo Lopes é a cidade vizinha aqui, né? É uma piadinha, né? Talvez vocês já saibam dela, mas o Polo Lopes é uma verdade, mas não é o Polo Lopes. Toda a nossa região aqui, ela tem, então tem a aurora boreal, tem a aurora austral e tem a aurora da anomalia geomagnética. O problema é que a aurora ela é em radiação ultravioleta e ela é mais visível à noite. E ela corresponde quando chega raios do Sol, né, a massa do Sol, da corona, né, o vento solar entrando aqui na superfície da Terra, né? Então, por conta dessa anomalia, inclusive os astronautas, né, quando eles passam por cima aqui dessa nossa região, eles têm que sair e ficar numa região protegida, mais protegida, para facilitar a saúde deles. Na verdade, todos, basicamente, os satélites que tiveram problemas eletromagnéticos, eles falharam quando estavam passando aqui por cima dessa região. Isso na época anterior, né? Hoje já os sistemas eletrônicos que são colocados nesse tipo de satélites são muito robustos e não tem tido mais esse tipo de problema. Mas enfim, então, os campos, então, se a gente com a gente ficar olhando o campo magnético aqui em cima de Florianópolis, né? Nos polos a gente vai ver as linhas de campo saindo na direção tanto do Polo Norte, né, quanto do Polo Sul. E aqui na nossa região aqui, né, a gente também vê as cargas assim alinhadas para cima, né? É isso que a gente vê. Vocês podem ver. Vocês têm um celular, o celular, ele tem um magnetrômetro, tá? E aí, se vocês instalarem um aplicativo que mostra as linhas de campo, vocês vão ver que elas são inclinadas. E só acontece isso em 3 regiões do planeta, né? O Polo Sul, o Polo Norte e o Polo Lopes, tá? O Polo Lopes é aqui a nossa região. Então, se eu pego um capacitor plano, né? O campo magnético aqui dentro ele vai ser paralelo, uniforme. Já nesse carinha aqui, ó, ele vai ser variado, varia de local para local, né? Então, vai depender das linhas de força. Deixa eu ver, tem um pouco mais de tempo. Bom, então, esse cara, o Coulomb, que eu falei para vocês, lá no século francês, né? Ele, lá no século XVII, XVIII, ele conseguiu medir a carga de um elétron, tá? Usando âmbar, né? Bem pequenininho, e botou numa balança de torção, né? Uma balança que tinha um torque muito grande, né? Um braço muito grande, e aqui tinha uma carga positiva e outra carga negativa. Aliás, eram 2 cargas negativas, né? Aí ele, como o torque era muito grande, ele viu a deformação que dava lá na mola, né? E com isso ele chegou a essa lei de Coulomb. Primeira coisa que ele percebeu foi que quanto mais ele deixava esse âmbar com elétrons, né, mais era a força, tá? E também ele viu que quanto mais distante, a distância ao quadrado, né, gerava menos força. Então ele aumentando a quantidade de cargas, aumentava a força. Se ele aumentava a distância entre elas, a força caía ao quadrado da distância. Então, essas 2 forças, né, podem ser reunidas nessa terceira força aqui, ó. Então, diz que o campo elétrico é proporcional a Q1, Q2, dividido por D, que é a distância entre eles, ao quadrado, tá? É muito parecido com a própria lei de gravitação universal. Na verdade, precisa uma constante, né?
que é, na verdade, a força, como a gente conhece, ela é dada por essa equação aqui, ó, tá? A força é dada por a carga, né, grande, a carga de prova, tá? Multiplicação das duas, a distância ao quadrado, vezes essa constante aqui, ó, né? 1 sobre 4π epsilon zero, onde esse epsilon zero é a permissividade dielétrica, tá? Do material que está sendo colocado. No caso do ar, basicamente a gente chama muito próximo do ômega zero, que é do E zero, né? Que é a permissividade dielétrica do vácuo. Mas, na verdade, não é tanto assim. A permissividade dielétrica do ar, ela varia conforme a umidade relativa e conforme a temperatura do ar. E aí, né, com isso, se a permissividade dielétrica do ar, se eu colocar duas cargas muito fortes e elas conseguirem, né, quebrar a permissividade dielétrica do ar, eu vou ter justamente aquelas fagulhas, né, os raios, indo de um lado para o outro. Então, o que são raios? São experimentos onde é que eu aumento tal a carga que eu vou ter os elétrons, eles vão passar aí de um lado para o outro, né? No caso, se aqui for negativo e aqui for negativo e aqui for positivo, então eu vou ter esses elétrons viajando daqui para cá. Então, isso que é um raio, tá? Então, como eles aumentam muito, eles vão acabar ionizando o ar, né? E a gente vai ver o rastro da passagem deles, que a gente considera o ar, né? Então, essa constante elétrica, né? Ela é medida aqui em 8,85 vezes 10 na menos 12 Coulomb ao quadrado, Newton por metro quadrado. Então, o Coulomb é uma unidade de carga elétrica, né? Carga elétrica. Ela está relacionada com a quantidade de elétrons com a carga elétrica, na verdade. Tá? Bom, eu vou ficar por aqui hoje, tá? Então tá lá na página para vocês olharem as o jeito que eu quero fazer o seminário, tá? Que eu quero que vocês façam o seminário. Então eu até trouxe aqui vamos ver se eu consigo colocar outra câmera. Então, se eu segurar a câmera, meu celular nessa posição assim, ó, tá? Vou colocar uma caixa de papelão aqui embaixo, tá? Eu vou conseguir escrever o meu relatório, tá? Eu vou conseguir escrever o meu relatório aqui no papel e depois eu pego e mando isso para mim. É isso que eu quero que vocês façam. Tem sim. Né? Precisa lá muita edição, né? Vocês podem fazer parte da gravação colocando o... Opa, deixa eu ver aqui. Colocando é só isso que eu quero que vocês façam, uma explicação do que vocês fizeram, do cálculo que vocês fizeram, em um videozinho de 5 a 10 minutos.
escrito à mão, né, mostrando qual o número de painéis que vocês vão precisar, tá? Mas para chegar nesse número de painéis, vocês vão ter que fazer o levantamento do consumo elétrico da casa de vocês. E aí como é que é? Para fechar esse consumo, vocês vão fazer uma estimativa de quanto que cada eletrodoméstico consome. Porque eu não quero que vocês façam aqui um projeto e digam assim, eu consigo aqui fazer dessa maneira. Eu não estou aqui para vender nada para vocês, tá? Na verdade, se vocês conseguirem fazer um projeto diferente, mostrar que, na verdade, é inviável na questão de vocês, eu vou ficar igualmente contente. Então, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver as condições de cada local para fazer isso. Então, aqui em casa, por exemplo, o consumo de eletricidade, ele gira em torno de 350 a 400 reais por mês, né? Então, eu gasto mais ou menos uns 150 reais de gás, né? Então, todo esse gasto energético em torno de uns 500 reais por mês. Mas eu tenho muito do meu gasto é feito para aquecer água. Isso é antieconômico. É muito melhor eu fazer isso através do sol. Em vez de fazer uma placa solar, fazer um aquecedor simples, né, que não tem muito boiler, né, ela é muito barato, e com isso eu consigo, né, ter muita água quente disponível. Tá? A segunda, isso é algo que eu vejo como. Né, eu vou lá naquele site da Celesc, outro que eu apontei para vocês lá no manual, e dou uma olhada no consumo de cada eletrodoméstico. Eu vou colocando lá e coloco as horas, e aí vocês vão ter lá um consumo. Ó, eu, no caso aqui, 300 reais, eu vi que 100 reais do meu gasto elétrico, tá, são com chuveiro e das 120, 130 mais ou menos, com geladeira. Eu tenho uma geladeira e tenho um freezer, que são extremamente ineficientes. Então, eles gastam, cada um deles, em torno de 45 reais de eletricidade por mês. E isso era uma coisa boa até ao surgimento desses eletrodomésticos modernos, né, que consomem, que tem um inversor, né, e aí eles consomem em torno de 15, 10 reais por mês de eletricidade. Então, vocês podem chegar a esse tipo de conclusão. Não, aqui em casa eu tenho que fazer, né, porque ninguém gosta de jogar dinheiro fora, é melhor eu substituir as minhas geladeiras, os meus eletrodomésticos. Só que é o seguinte, tem geladeira que ainda é pior, né, geladeiras dessas antigas da década de 70, chega a consumir 80 reais por mês de eletricidade. E um chuveiro, né, no caso aqui em casa, dá 80 reais por mês de eletricidade. Então, esse levantamento, tá, eu quero que vocês façam. Peguem as contas, as faturas de vocês, né, as minhas faturas elétricas estão em algum local aí, não sabido, mas aqui, ó. Essa da casa. E tem uma página na internet que vocês vão poder pegar o consumo de eletricidade de vocês. E aí, vocês vão pegar cada eletrodoméstico e olhar lá de atrás dele, e vai aparecer um negócio assim, ó. Qual é a potência dele? Né? Ou vai aparecer isso, ou vai aparecer qual é a amperagem que ele consome. Então, se eu multiplico a voltagem pela potência, né, eu tenho uma estimativa da potência desse equipamento. Então, por exemplo, um chuveiro normal aí, que todo mundo utiliza, ele chega a ter 6.000
watts de potência nominal, né? Então, quando eu ligo, eu vou estar consumindo 6.000 watts. Uma lâmpada elétrica dessas modernas, em torno de 12, 13, no máximo 20 watts. Então é muito pouco. Um computador quanto consome? Uma máquina de lavar, uma máquina de lavar roupas, né? Quanto que custa tudo isso? Qual é o custo de cada bloco? Eu posso, aí vocês podem fazer o cálculo, né? Melhor. Né? Mas se eu tiver que fazer vocês vão ter que fazer pelo menos a estimativa solar. Quantas placas solares eu vou... Para responder essa pergunta, vocês precisam ver quantas placas solares vocês vão precisar. E aí, vamos supor, eu vou lá ter lá o consumo mensal e eu vou ter em reais, mas eu vou ter o consumo reais, o consumo em kVA, quilowatt-hora. Então, se eu deixar uma máquina que consome 1.000 watts ligado por 1 hora, então vai ser 1 kWh. Então, à medida que a gente mede a eletricidade, né? Então, 1 kWh, mais ou menos, né? Ele custava 60 centavos. Agora ele foi de novo para 70, quase 80 centavos de real, né? Então, se eu gasto R$300, R$350, eu vou consumir 450 kWh, pouco mais, quase 500 kWh. Então, o meu sistema ele foi programado para produzir exatamente 500 kWh médio. Como é que eu sei isso? Eu vou lá, pego o fabricante, né, um fabricante, eu encontrei um fabricante, e aí eu fiz uma conta que eu mostro para vocês lá nos cálculos, né, e eu verifiquei quantas placas eu iria precisar para substituir a minha energia anualmente, levando em conta que eu tenho uma determinada iluminação média de 4 horas, quase 5 horas por dia de média de sol aqui em Florianópolis. Cada região é diferente. Então, aí eu tenho a produção anual. Então, mais ou menos a minha produção anual, tá? Deu o meu consumo anual, tá? Só que eu vou fazer algumas mudanças, tá? Então, para eu introduzir o fogão, eu vou ter que colocar a energia solar e vou ter que mudar alguns dos meus eletrodomésticos. Então, com isso, eu vou deixar de gastar cerca de uns 200 kWh ao longo do mês e eu vou consumir com esses outros meios, né? Então, é basicamente isso o que eu quero que vocês façam, né? O exercício que eu quero que vocês façam. Então, vocês vão ver a potência de cada eletrodoméstico, vocês vão fazer um cálculo de consumo, estabelecer o consumo, e vão falar isso para mim. Aqui eu tive aí depois no final vocês vão ver, eu tive um tempo de payback de 6 anos. Então, você pode fazer isso de uma maneira bem simples em alguns sites, né? Que fazem isso direto. Ou até instalar uns apps aqui. Por exemplo, tem um da VEG, muito interessante, que ele calcula. Você simplesmente dizem quanto é que é o consumo de eletricidade que vocês têm mensal, e ele vai dar um orçamento e vai direcionar vocês, inclusive, para algum local que você pode comprar. Na verdade, vai dar ali em torno de 8 anos, né? E eu acho isso muito tempo. Eu acho que tem que ficar abaixo de 5 anos, bem abaixo de 5 anos, ou no melhor aqui, no meu caso, que é 3 anos. Enfim, mas de qualquer forma é uma maneira boa de vocês entenderem essa questão da eletricidade, de quanto que ela custa, e inclusive até entenderem, porque se vocês quiserem botar uma microindústria, alguma coisa assim, baseada em energia solar, não tenha a menor dúvida. Você vai economizar, vai ter uma possibilidade muito grande do teu negócio dar certo. Por conta de que, por exemplo, eu fiquei sabendo que um restaurante, cerca de 60% dos custos
fixos deles, que não são com empregados, são os custos com energia elétrica. É muita coisa. É mais energia eles gastam do que comprando as comidas que eles fazem. Né? Então, se o cara constrói um sistema de placas elétricas, ele consegue colocar, ele vai, ao longo de alguns anos, né, viabilizar o negócio dele, por conta de ter custos mais baixos.